Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um material que ele está sendo cada vez mais queridinho na construção civil e reforma. É o gesso. O gesso, cada dia que passa, ele está criando mais espaço dentro da construção civil. Ele tem, como qualquer outro material, ele tem vantagens e desvantagens. Mas dependendo do material que você compara o gesso, ele acaba trazendo economia, tanto no tempo quanto no din-din, que é muito importante hoje em dia pra gente, né? Ele é muito bacana, que ele é um material que acaba deixando uma superfície lisinha, plana, boa para aplicação, por exemplo, de pintura. Tem muita gente que ainda gosta de papel de parede, é ideal para a aplicação de papel de parede depois. E aí, tá gostando desse assunto? Dá um joinha aí, se inscreve no canal e manda para todos os amigos. O gesso, ele pode ser usado em diversas áreas na construção civil. Você pode usar em decoração, em forros, em divisórias e até mesmo no revestimento de parede e de teto. Vou falar um pouquinho aqui, vamos pôr na decoração. A decoração você pode fazer ele frisos. O que seriam os frisos? É aquele rodameio na parede, que você pode pintar a parte de baixo de uma cor e a parte de cima de outra, ou enfim, embaixo ser pintura, em cima papel de parede. Ou em outra parte também são nas sancas. Embora tanto os frisos quanto as sancas tá meio fora de moda, digamos assim, né? Só que a casa é sua, você tem que fazer do jeito que você quer. Afinal, quem vai ficar na sua casa é você. Só que eu tenho por obrigação te avisar, porque às vezes você vai fazer uma reforma para você ficar com uma casa alinhada, moderna. Então, eu tenho que te orientar o que está usando, o que não está usando, mas eu acredito que acima de tudo você tem que fazer uma casa do seu gosto. Fica a dica aqui, tá, pessoal? Então vamos voltar lá. Na decoração ele pode ser usado nos frisos, nas molduras e nas sancas. As sancas muitas das vezes elas são necessárias para esconder alguma coisa, alguma viga, você tem uma viga no meio da sala, então o ideal é fazer uma sanca ou um rebaixamento de teto, depende da posição, né? Outra coisa são as molduras. As molduras é aquele acabamento que tem entre a parede e o teto. Também a gente sempre coloca na nossa casa essas molduras, né? Não dá pra ficar sem, parece que a parede fica meio pelada, assim, né? Fica esquisito. Vamos lá, os forros. Os forros, eles... Às vezes você tem um pé direito muito alto, você quer rebaixar, ou às vezes você precisa esconder a parte elétrica, hidráulica, que tá passando por aquele cômodo. Outra coisa que o pessoal gosta de usar no forro, tem muita gente que gosta de ter som ambiente em casa. E é muito bacana para você encaixar as caixinhas de som no forro. Quanto ao revestimento de gesso, o revestimento você pode usar tanto em teto quanto em parede, ou até mesmo cobrir o azulejo. Você não quer ter o trabalho de tirar, vai ter muita sujeira, vai ter entulho. Você pode aplicar uma camada de gesso no azulejo também. Outra coisa que ele é muito usado é para as divisórias. Ele, nessa parte, ele é muito mais rápido
e econômico, né? Em tempo, em dinheiro, é bem bacana isso daí. E a gente acaba tendo divisórias de vários tipos, né? Que acaba usando o sistema drywall. Todo mundo conhece o sistema drywall, né? Esse sistema ele é feito do gesso acartonado e você tem alguns tipos que você pode usar tanto em área seca quanto em área úmida, que seria tipo lavanderia, cozinha, enfim. Outra vantagem disso é que ele é um material resistente ao fogo, né? Dependendo da onde você for usar, num escritório, é importante isso porque você vai ter que ter laudo do bombeiro e você daí já usa um material resistente ao fogo. Vamos falar um pouquinho do gesso na parte de revestimento. Ele é bastante recomendável devido à sua economia, tanto de tempo quanto de dinheiro. Se você comparar o revestimento de gesso com a parte que você tem que fazer chapisco, emboço, reboco, depois passar massa corrida, aí você já perde demais no tempo. Sendo que o gesso você pode aplicar direto no bloco e é uma coisa só, certo? Isso é tanto na parte de tempo e de dinheiro, né? Que você acaba usando um material só. Ele pode ser aplicado tanto no teto quanto nas paredes, certo? Um detalhe da parede é que tem que ter algumas regrinhas, digamos assim, né? Então, a parede, ela precisa estar no prumo, ela precisa estar alinhadinha. Muitas vezes tem alguns profissionais que acabam deixando excesso de massa entre um bloco e outro. Então, vamos supor, você tem o bloco liso, daí você tem uma barriguinha de massa e mais o bloco. Aquele excesso de massa, ele pode não contribuir com isso, porque o revestimento de gesso, ele não pode ter mais que 2 centímetros, porque ele tende a trincar. E daí o que era para ser uma economia acaba te dando um problema. Então, isso é uma coisa. Outra coisa para você aplicar no revestimento da parede é que ela, digamos que ela tem que estar virgem. Ela não pode ter recebido nenhum tipo de pintura ou de verniz. Vamos por um exemplo aqui. Você tem uma parede de tijolinho e que você sempre usou aquela parede como o tijolinho aparente, você sempre gostou e agora você cansou, você quer deixar ela lisa. Só que se um dia você pintou, você invernizou, colocou qualquer produto lá, não vai dar certo você tentar revestir com um gesso, porque como ela não tá virgem, ela tem um produto químico ali, o gesso não vai aderir e daí não seria recomendável o uso do gesso nesse caso. E outra coisa, prestar bem atenção, essa parede ela não pode ter qualquer tipo de umidade, ela tem que estar sempre seca, porque gesso, a água no gesso só é boa na hora de fazer, porque depois o gesso não se dá bem com água de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar para vocês algumas vantagens e desvantagens do revestimento em gesso, ao invés das massas convencionais. Então, o gesso ele tem uma ótima aderência no bloco, sem você precisar usar, por exemplo, um chapisco. Então, você consegue aplicar ele diretamente no bloco. Como você já não tem um chapisco, não tem emboço, não tem reboco, não tem massa corrida, só aí já é uma boa economia, certo? Outra coisa é que ele acaba tendo um custo menor, né? Eu já mencionei anteriormente isso.
E outras vantagens é que ele tem rapidez na hora da aplicação, ele tem rapidez na hora da secagem e acaba tendo um custo um custo menor, né? Digamos assim. Outra vantagem dele é a proteção térmica. Ele não deixa o fogo se propagar, digamos assim, né? A desvantagem do gesso é que ele acaba dissolvendo em contato com a água, ou seja, ele não é recomendável a aplicação na área externa, né, de casa, de construções em geral. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho aqui em casa uma parede na cozinha de azulejo, como ela é afastada de áreas úmidas, eu falei, não, eu quero essa parede lisa, não quero com azulejo. Só que eu pensei até tirar o azulejo, eu vou gerar barulho, eu vou gerar entulho. Eu falei assim, não vou passar o gesso. E foi maravilhoso. Eu tenho isso há 8 anos aqui na minha casa e não tenho problema nenhum com a parede em geral. Só que embaixo ficou um período sem como que a gente fala? Rodapé. E com isso, o que acontece? Com o lavar da cozinha, com a manutenção, ali embaixo ele ficou começando já a apareceu o azulejo, porque o gesso foi todo dissolvido com a água, então acaba sendo uma desvantagem do gesso. Outra coisa que eu já mencionei é que quando você faz o revestimento, esse revestimento não pode ter mais que 2 centímetros, senão a sua parede vai trincar e não tem o que fazer, porque ele é um material muito rígido. Ele é recomendável o uso em residência e escritório. Então, dependendo da área, se é uma área de alto tráfego, de corredores, de prédios comerciais, daí já não é recomendável, porque ele vai vir a trincar também. Outra coisa que a gente tem que pensar é se esse revestimento de gesso vai ter contato com qualquer peça de aço, essa peça ela tem que ser protegida, tem que ser colocado um anticorrosivo nela, porque o gesso ele corrói o aço e daí vai dar problema, vai oxidar, não vai dar certo. É isso, pessoal. Quanto ao revestimento, acho que era esses detalhes que eu tinha para falar com vocês. Gesso na decoração. A gente cita os 3 exemplos básicos, que são os frisos, as molduras entre teto e parede e as sancas. Tanto os frisos quanto as molduras, eles têm que ser aplicados na superfície crua. Não pode ter pintura, a superfície não pode estar lisa, senão o gesso não adere. A moldura, o friso, ele não adere. Existe um produto que chama gesso cola. Ele tem uns aditivos especiais para ajudar a fixação do gesso. Mas tem caso, vamos supor, o azulejo. O azulejo, se você não fizer ou um picote no azulejo, ou passar uma massa assim de bianco, bem fininha de bianco, ou um cimento cola, ou um bianco com cimento, ele não adere. Ele com o tempo, com a umidade, ele vai acabar caindo, porque a superfície é muito lisa. Então, precisa ser atento a isso. Quando você chamar um profissional para fazer esse tipo de serviço, questiona ele como que vai ser feita essa aplicação, esse assentamento, né, dessa moldura, desse friso. Porque às vezes as pessoas vêm, colocam do jeito mais fácil, vai embora, e você, daí 3 meses, tá com o gesso caindo, é problema, né?
Vamos lá, quanto às sancas, as sancas são muito boas para esconder tubulações, parte elétrica, tubulação hidráulica, ar-condicionado, enfim. Aqui em casa mesmo, outro exemplo, né? Eu tenho uma sanca e ela é básica, sem desenho, reta. E por que que eu precisei colocar a sanca? Tem uma tubulação do apartamento de cima que, pela reforma que eu fiz aqui na minha casa, ela acabou saindo na sala. E não dá para ter uma tubulação na sala, né? Então eu fui obrigada a fazer uma sanca. Depois, se for o caso, eu bato uma foto e ponho aqui para vocês darem uma olhada. Ela é simples, básica, pequena, mas ela foi necessária nesse caso, né? Então é isso. Da decoração do gesso é mais ou menos isso que eu tenho para falar para você. O forro de gesso, a função dele é bem parecida com uma sanca também, né? A maioria das pessoas usam para um efeito decorativo, né, na iluminação também, e ele acaba sendo para esconder de repente tubulação, viga, enfim. O forro, ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser do tipo em placas, que a gente fala aramado, e ele pode ser do sistema drywall, que acaba usando o gesso acartonado. Só peço atenção para vocês, principalmente em condomínios, né? São usados, muitas vezes o profissional vem e fala assim, não, eu faço um gesso com placas. Essas placas, a forma de fixação dela, por que que a gente chama de aramado? Elas são, para fixar elas no teto, é dado um tiro, que é um pino que fixa no teto através de um tiro, de um revólver específico para isso, e é amarrado um arame na placa de gesso e nesse pino. Só que tem muitos condomínios que não aceitam o tiro. Então, você precisa prestar atenção do que é permitido no seu condomínio ou não. Se for uma casa, daí a casa você faz da forma que você achar melhor. E daí a gente tem também no sistema drywall, que é usado estrutura metálica, que é parafusado na parede, no teto, é usado o gesso acartonado. E normalmente esse gesso, essas placas de gesso, elas têm em torno de mais ou menos 1,5 cm. O forro de gesso, ele é bem bacana, que uma das funções dele que é muito boa é na parte de iluminação. Porque eu vou usar o exemplo assim, numa sala. Vamos supor que você tem uma sala ampla, que você tem a sala de jantar, a sala de estar que acaba usando para TV, e você tem um piano nessa sala. O que é legal numa sala? Você colocar uma luz mais aconchegante. Então, vamos supor, se você quer colocar 2 pêndulos em cima da sala de jantar, com uma luz mais amarelada, já na sala de estar, com a TV, você também não precisa de uma iluminação muito forte. E então daí você acaba tendo a distribuição da iluminação. Então o forro ajuda muito nisso, que nem a parte do piano. A gente pensa na hora do espetáculo, e quando a gente vê um espetáculo, meia luz. Só que para existir o espetáculo, antes precisou ter o estudo. Como uma pessoa faz um estudo, mesmo que seja de um instrumento, numa luz amarela, numa luz baixa. Então, na área do piano,
É o ideal você ter uma luz mais forte ou de repente uma luz branca. Você não vai usar aquela luz quando você estiver recebendo uma visita, por exemplo. Então, o forro é muito interessante, muito funcional, principalmente na parte da iluminação. E outra coisa que ele serve é para esconder a parte elétrica, hidráulica, ar-condicionado, como eu já mencionei. E outra coisa que ele é bem bacana também é que ele te dá uma proteção térmica e acústica. Você tem como fazer, de repente, o vizinho de cima tem muito barulho, então você tem a condição de fazer uma proteção acústica, por exemplo, com materiais adequados e específicos, que seria uma lã de rocha, uma lã de PET. Lã de PET é a garrafa PET mesmo. E, enfim, tem todos esses materiais no mercado que dá para você usar, e toda essa versatilidade quando você resolve fazer um forro na sua casa. Uma dica bem importante é, antes de começar a instalação do forro, é você conferir todas as instalações que passam por lá. Se elas estão prontas, distribuídas no local correto, fixas e principalmente testadas, para você evitar o recorte, o quebra-quebra, o furo, porque daí seu forro, sinto muito, vai ficar bem feinho, cheio de emenda e cheio de ondinha. E isso ninguém quer, porque uma das vantagens do gesso é que ele tem a superfície lisa e plana. Antes de você fazer a fixação do forro, é muito importante que os serviços de impermeabilização, caixilharia, que nem porta, janela, o vidro da janela, ou revestimento cerâmico nas paredes, estejam todos prontos. Porque com a instalação do forro, às vezes você vai precisar dar algum atrito, alguma pancada em algum para instalar algum desses elementos, e isso o que vai acontecer? Corre o risco de trincar o seu forro, que tá novinho e lisinho. As divisórias, elas são feitas em drywall. Drywall é um sistema, conforme eu já expliquei anteriormente, são placas acartonadas que elas já vêm pronta e fixas numa estrutura metálica para ser feita as paredes, as divisórias, enfim, o que for necessário. E esse sistema, ele tem inúmeras vantagens. Ele é um material mais leve, então se a gente comparar com uma parede de alvenaria, o peso é muito menor. E isso é uma grande vantagem pensando em apartamento, né? Outra coisa que também a parede é fina. Hoje em dia eu cito muito o exemplo de apartamento, porque a maioria das pessoas estão indo morar em apartamento, mas tudo que eu cito aqui você pode usar em casa também ou não, né? Acaba sendo uma opção. A outra alternativa que eu ia falar é da parede mais fina. Os apartamentos hoje em dia estão cada vez menores, mais compactos, e você consegue ter a alternativa de uma parede mais fina, ganhando mais espaço no seu cômodo. Outra vantagem dele dessas divisórias, elas te proporcionam um maior conforto, tanto térmico quanto acústico. Mais uma vantagem deles, a pintura dessa parede, dessa divisória,
você pode fazer já no dia seguinte. Você não tem que esperar a cura de cimento, secar, tal coisa. Você já consegue fazer uma pintura rápida e fora que o acabamento é muito melhor, certo? Quanto ao isolamento térmico e acústico, conforme eu mencionei anteriormente, ele pode ser tanto de lã de rocha, de lã de vidro e lã de PET. Ele vai te proporcionar, principalmente se for uma divisória, vamos supor, de um quarto, ele te dá mais privacidade. De um quarto de estudo, ele vai ajudar muito na questão do som. Placas de drywall, existem 3 tipos de placas. Tem a placa cinza, que é a mais comum, que usa em divisórias, em ambientes normais, assim, digamos. Você vai ter a placa verde, que ela é resistente à umidade. Essa placa é a placa que a gente acaba usando em lavanderia, em cozinha. E o legal é que ela aceita o revestimento cerâmico, depois de instalada. E a terceira placa é a placa rosa. A placa rosa ela é resistente ao fogo. Então, dependendo do lugar que você vai colocar esse tipo de divisória, em escritórios, é exigido pelo bombeiro. E esse tipo de placa resistente ao fogo de drywall, ela é aprovada pelos bombeiros. A placa rosa, você vai colocar ela normalmente também em usar assim em teatro, igrejas e nesses lugares de maior público, onde acaba tendo risco de incêndio. Pessoal, mais uma coisinha aqui para falar para vocês. Escolher o profissional adequado para fazer o serviço de gesso na sua casa vai fazer toda a diferença. Senão, essa lista que eu passei para vocês de economia de tempo, de economia de dinheiro, vai se dissolver todinho igual o gesso quando recebe água. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo de gesso e a gente se vê logo mais com novos vídeos aqui no canal.